Minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar de um assunto bastante preocupante para a saúde pública aqui na região, que são os casos de pessoas que têm dado entrada no Hospital Rio Doce aqui em Linhares, né? Alguns casos foram diagnosticados aqui na região, pessoas com consequências do uso excessivo de anabolizantes. Isso mesmo, produtos, né, para aumentar a massa muscular, usados por pessoas que praticam musculação, né? Algumas pessoas que praticam musculação querem ganhar massa muscular muito rápido e acabam usando esses artifícios, né? Isso tem consequências. E para falar dessas consequências, eu recebo a médica endocrinologista, doutora Rafaela Norbim Barcelos. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo ótimo. Uma situação bastante alarmante, né? Alarmante. Já há algum tempo, em busca do corpo perfeito, do que a gente tem divulgado na mídia, mulheres incríveis, homens fantásticos, o uso tem se tornado mais vasto. Sendo que recentemente na cidade temos recebido, né, no hospital alguns casos com maior frequência e 2 vieram a chegar na UTI, a ter necessidade de internação. Já no estágio mais grave, no estágio mais grave, uma inclusive vindo a óbito. Então isso nos chamou a atenção, nos alertou para trazer para a mídia, né, conversar sobre esse assunto e discutir que é algo tão grave. Importantíssimo, né? Agora, para que os nossos telespectadores entendam melhor o assunto, o que é exatamente um anabolizante? Certo. Como que ele age no nosso corpo? Certo. O esteroide androgênico anabólico, que é o chamado popularmente anabolizante, ele é um produto derivado da testosterona, que é um hormônio que faz as características distintas entre homens e mulheres. Entendi. Certo? O que ele faz normalmente? Leva ao crescimento de tecidos, como ósseo, muscular, sendo que em excesso, que é isso que a gente chama de anabolizante, é quando ele é usado de forma desnecessária e contraindicada em doses altas, ele traz efeitos adversos graves. Entendi. E que efeitos podem ser esses? Certo. Distingue um pouco entre homens e mulheres, mas de modo geral, acne, queda de cabelo, problemas no fígado, do funcionamento, tumores no fígado também, retenção de líquido, alteração de comportamento, elevação da pressão e até transmissão de doenças como a AIDS e a hepatite. Nossa, então desencadeia uma série de problemas, né? Exato. Sendo que na mulher pode levar ainda a alteração do ciclo menstrual, engrossamento da voz, e muitos desses efeitos, eles são reversíveis. Mas, por exemplo, esse da mulher, do engrossamento da voz, é irreversível, não há tratamento. Que coisa, né? Mas temos aumento de órgãos. Agora, o que a senhora atribui esse uso tão indiscriminado desse tipo de produto? A mídia, a divulgação do que seria o ideal, se é que há o ideal, né? Que seria o corpo ideal, a facilidade de acesso à mídia, às redes sociais, aquela coisa oculta ao corpo perfeito, se é que há esse corpo perfeito também, e o fácil acesso à internet. Então, assim, no mercado negro, e esse é um dos grandes problemas dos anabolizantes, nem sempre o que tem naquele frasco é anabolizante, é esteroide, é exatamente hormônio. O que diz ser, Às né? vezes tem outras substâncias associadas e muitas vezes essa substância não é estéril. Então isso não só aumenta os problemas, como causam problemas distintos. E pode levar à morte, inclusive? Pode levar à morte, exatamente por isso. Doenças transmissíveis como AIDS, hepatite, substâncias não estéreis sendo injetadas, podendo causar casos graves de infecção, generalizada algumas vezes, começa com abscesso local e depois se difunde. Para a pessoa que está nos assistindo agora, que de repente fez uso desse tipo de produto, mas de repente até interrompeu, já parou, mas sente alguma consequência, é importante ela procurar uma ajuda médica? Fundamental. É fundamental porque, como eu disse, muitos dos efeitos, eles são tratáveis, são reversíveis. Muitos não são espontaneamente. Então, a gente tem, assim, recursos na medicina para tentar contornar alguns desses efeitos colaterais. Às vezes, calvície no homem, infertilidade masculina também. Pode chegar a isso também? Pode. A gente percebe, eu não sei se é o caso, já ouvi muito, mulheres, por exemplo, que começam a ganhar muita massa muscular, a senhora disse que há alteração na voz, né? O primeiro sintoma, digamos assim, fica uma voz mais grave. Exato. Parecida com a do homem. Uma masculinização, ela começa a ficar com a voz, engrossamento da voz e surgimento, aumento de pelos de modo anormal. Porque é um hormônio tipicamente masculino. E no homem há algum efeito mais visível, assim, a voz também muda, altera? Não. Calvície, os riscos, né, relacionados ao fígado, essas coisas todas, o hipogonadismo, que a gente fala que é sobre a infertilidade masculina, e os outros efeitos mais gerais, assim. Perfeito. Agora, tem uma faixa etária, uma idade, assim, desses casos que vocês têm diagnosticado lá? Em média, o adulto jovem, de 25 a 30 anos.
mas na literatura internacional, de modo geral, é o homem de 30 anos, né, o perfil do cliente que busca. Homem, 30 anos, de bom nível, de educação e nível social também, com alta renda. Eu imagino, e isso tem sido amplamente divulgado, que existem fórmulas, né, fórmulas mais saudáveis de se ganhar um corpo, né, mais saudável também, um corpo mais bonito, que é o que eu imagino que todo mundo procura, né, sem colocar a saúde em risco, né, doutora? Sim, é um caminho que não é exatamente fácil, mas é gratificante que você atinja aquilo que deseja, sem pôr em risco a sua saúde. Então, assim, é interessante procurar um especialista em esporte. Nós temos hoje, dentro da medicina, profissionais especializados no esporte, temos o nutrólogo, temos a nutricionista, um bom educador físico, que somado a isso tudo, claro, o endocrinologista às vezes ajuda, porque você consegue fazer uma avaliação hormonal, metabólica, às vezes é até necessário. Existem casos que os esteroides androgênicos são fundamentais. Existem homens que têm deficiência hormonal. E nesses casos... fazendo segmento, aí sim, aquele paciente que ele não conseguia ganhar massa magra porque ele era doente. Uma vez tratado, na dose certa, ele não tem nenhum efeito colateral. Entendi. Ou seja, de maneira legal, da maneira correta, suprindo uma carência que a pessoa tenha. Exatamente. Agora, o que não pode é a pessoa que tem, né, em plena saúde, fazer uso disso aí, né? Exatamente. Mas isso é algo que vai, assim, aos poucos, é a longo prazo? Qual a média para que os sintomas mais graves apareçam, doutora? Então, é muito variável. É relativo. É relativo. De pessoa para pessoa. Então, primeiro, depende daquilo que ele realmente está tomando. Como eu disse, se a prescrição não é legal, então às vezes ele adquire um produto que não contém aquilo que realmente promete ali. Então a gente nem sabe qual é o problema que vai causar. E outra, a sensibilidade é individual e variada. E vai depender se é homem, se é mulher, se é adolescente. Então não tem um tempo. A nossa recomendação é: o uso de anabolizantes é proibido, faz mal à saúde, é perigoso, e que não seja feito de modo algum. E se há suspeita, mas doutor, eu sou homem, minha barba está caindo, eu acho que meu hormônio não está muito bom, eu estou com impotência sexual, será que eu não estou precisando tomar hormônio masculino? Procure o especialista que ele vai fazer a dosagem dos hormônios e, se for pertinente, adequado, ele faz a prescrição. Isso tudo depois de aferir também alguns exames, ver como é que está as taxas e por aí vai, né, doutora? Sim. A gente já viu casos, por exemplo, sendo noticiados de pessoas fazendo uso de produtos que seriam utilizados em animais. Né? Um risco enorme para a saúde, né? Muito maior ainda. Maior ainda, porque são doses muito altas e de hormônios que a gente não tem no nosso corpo. A senhora falou da faixa etária, uma faixa etária que deveria ter uma consciência um pouco mais clara com relação a isso, que parece que pelo jeito não está tendo. Não, né? Não existe. Muitas vezes eles até abordam no consultório: doutor, olha só, eu sei que não é adequado, mas eu vim porque eu vou tomar. Acho que não vai acontecer nada, né? Eles têm convicção de com eles não. Então eu vou tomar. Eu queria depois que a senhora seguisse para ver o que vai acontecer comigo. Eu oriento, converso. Se não há o que ser feito, de fato ele vai voltar e a gente vai seguir e ver o que aconteceu. Muitas vezes com alto risco de morte. É proibido. Como a mesma disse, às vezes até irreversível, né? Irreversíveis algumas vezes. Tá jóia. Eu quero agradecer muito aqui a presença da doutora Rafaela Norbim Barcelos, que é endocrinologista, falando desses casos aqui em Linhares, né, as consequências do uso excessivo de anabolizantes. Então, gente, se você tem a saúde em dia, não precisa fazer uso desse tipo de produto para evitar problemas futuros, né? Enquanto está muito jovem, talvez não apareça, mas daqui a pouco as consequências vão vindo e se acumulando e aí o problema fica mais sério. E né? pensa bem, um homem jovem pode aparecer mama nele. Nossa. Na hora que ele quiser ter filho, aos 30 e pouquinhos, não consegue. E algumas vezes depois o preço é muito alto, né? E há casos também de possa levar a uma infertilidade? O homem... Sim. Muitas vezes irreversível, a depender do tempo de uso. Quanto mais prolongado, porque você tem redução de testículo. Então, cresce mama, reduz testículo, diminui a produção de espermatozoides. Isso pode, às vezes, não voltar. Que coisa, né? Então, assim, temos remédios que a gente tenta. Então, assim, a doutora está falando que existe como reverter. Então, eu vou usar que agora eu fico mais tranquilo. Pode não ser tão eficaz, né? Exato, é só engrossamento da voz da mulher que não reverte, o resto tem jeito. Não é bem assim. É que se foi feito e se deu errado, nós tentamos minimizar, mas não há garantia. O risco de infertilidade é alto. Tá jóia. Bom, agradeço, obrigado pela presença mais uma vez, viu, doutora? Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom, estou sempre à disposição. Tá jóia. Com isso, essa edição do Sinotícias termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Envie sua sugestão de reportagem para o e-mail pautalinhares@redesim.com. Acesse também todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com/tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.